Vamos ouvir a palavra do Senhor? Vamos? Que maravilha. João no capítulo 2, abra comigo, João capítulo 2. João no capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. João capítulo 2. Obrigado. Vamos ler a partir do versículo 1. Se você for encontrando, vai ficando de pé, para que a gente possa ler juntos a palavra do Senhor. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O tema daquilo que eu quero trazer nessa noite para você e para mim nesse mês de junho é que chegou o tempo do melhor de Deus para nós. Fala isso para a pessoa que está perto de você: chegou o tempo do melhor de Deus para a sua vida. Fale para outra pessoa, olhe nos olhos dela como profeta de Deus e diga: chegou o tempo do melhor de Deus para você. Pai, fala conosco nessa noite, ministra vida sobre nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Esse é um texto conhecido, você já deve ter ouvido muitas vezes. E eu não me enganei, ainda não é o culto de renovação de votos, a gente vai falar de casamento na semana que vem. E os casais vão ter a oportunidade de renovar os seus votos. E aqueles que ainda não casaram vão ter a oportunidade de ficar babando e querer que Deus apresse em seu favor. Mas tem gente dando amém, glória a Deus aí. Vai, meu irmão, acelera esse negócio. Mas hoje a gente vai falar sobre algo que o Espírito Santo colocou no meu coração nesse dia, porque hoje é domingo de Pentecostes e eu não posso deixar de falar sobre isso que eu vou falar nessa noite. Porque eu e você sabemos que nesse tempo de Pentecostes, nesse tempo onde o Espírito do Senhor foi derramado sobre a igreja, nós falamos disso na quinta-feira. Jesus, ele mesmo disse aos discípulos: é bom que eu vá, porque se eu for, eu envio sobre vocês o Consolador, o Espírito Santo. Jesus disse: olha, é bom que eu vá, porque até agora está sendo muito bom o que a gente tem vivido, mas tem coisa melhor chegando por aí. Tem coisa extraordinária que você ainda nem viu, nem ouviu, nem passou na sua cabeça, mas tem coisas muito maravilhosas que eu quero fazer. Agora não vou estar limitado a uma só pessoa, coisas maravilhosas vão acontecer por todos os lugares, porque eu não vou estar limitado a um lugar, a um tempo, eu não vou estar limitado a alguns milagres aqui e acolá. Quando o Espírito Santo vier, quando o Consolador vier, todos vocês terão a minha presença, serão cheios do meu Espírito, vão caminhar para todos os cantos, milagres vão acontecer, a presença de Deus vai ser espalhada por toda a terra. Olha que coisa maravilhosa. Deus é o Deus que separa o melhor para o final. O melhor vem sempre para o final. E nós estamos, irmãos, eu não sei se isso alegra o seu coração, tem gente que fica com medo disso, mas isso alegra o meu coração. A gente tem ouvido tantas coisas que têm acontecido por aí,
temos acompanhado os noticiários, nós estamos atentos a todo o movimento do céu, e a gente sabe que cada vez mais está próximo a vinda do Mestre. Se você não tem percebido isso, meu irmão, você está muito desconectado, e eu quero que você se ligue, porque a vinda do Messias está mais próxima do que você imagina. As trombetas estão prestes a soar. Sabe, meu irmão, se não chegar Jesus para nos buscar, para acertar a conta com essa terra, se a vinda do Messias não vier de forma que todo olho verá como vai acontecer em Apocalipse, talvez aconteça de uma outra forma, como já tem acontecido para muitas pessoas à nossa volta. Com tanto de doenças, situações caóticas, violência, problemas que estão acontecendo à nossa volta, a gente diz assim: não, mas Jesus vai voltar, eu vou cuidar da minha vida. Muito cuidado, porque se Jesus não voltar, quando o céu se abrir e você poder vê-lo, creio eu e quero eu ter esse privilégio de ver Jesus voltando mesmo, mas se não vir, a vinda de Jesus está muito mais próxima, sabe por quê? Porque o mundo anda muito mal. Nós estamos debaixo de um perigo, nós estamos tendo que ver a nossa vida, rever os nossos conceitos, valorizar cada minuto e redimir o tempo a cada instante. Sabe por quê, meu irmão? Não temos mais tempo para perder. Não dá para a gente ficar jogando com a nossa vida. Não dá para a gente ficar o tempo assim, olhando para lá e para cá, para ver o que vai acontecer. As coisas estão indo cada vez a pior. Estamos vivendo tempos difíceis. Eu não sei se você tem percebido, mas a iniquidade dessa geração tem aumentado de maneira assustadora. As coisas têm contribuído para que nós não estejamos mais aqui nessa terra. E se a gente parar para perceber, o que eu disse que eu me alegro quando eu penso na volta de Jesus, é porque a Bíblia diz que no final de tudo, quando esse tempo chegasse e a iniquidade multiplicasse, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Um grande avivamento aconteceria nesses últimos tempos. Um mover de Deus de forma extraordinária arrebataria toda a terra, e eu estou preparando o meu coração para isso, meu irmão. Não sei, mas eu estou antecipando isso em mim, na minha casa. A expectativa está alta para um grande mover de Deus nesses dias, porque Deus tem reservado o melhor para nós. E quando eu leio a respeito desse texto, eu faço algumas considerações. Hoje eu não quero trazer para você um sermão, eu não quero fazer aqui a exegese do texto, mas eu quero de forma prática trazer para vocês alguns pontos, para nós, uma conversa informal, alguns pontos importantes que eu vejo nesse texto para nós, nesse dia de Pentecostes. Aqui Jesus está indo numa festa de casamento, e uma festa de casamento naquele tempo bíblico era algo muito importante. Casamento era um assunto muito vital nessa época aqui de Jesus. Hoje já perdeu um pouco a sua importância, mas na época de Jesus, até mesmo se uma pessoa ficasse noiva, o noivado, para ser desmanchado, não era como hoje, assim, a gente termina o namoro e cada um vai para o seu lado, ou não noivou, não quer mais, deleta do Instagram, deleta do Facebook, bloqueia no WhatsApp e acabou o relacionamento. Não era assim, não. Para se terminar um noivado, um compromisso de casamento, um termo legal diante de autoridades teria que ser feito. Tal era a importância de um casamento. Se o noivado já tinha essa importância, imagina o casamento. O casamento na época de Jesus era muito valorizado, e era uma grande celebração, como é para nós, não é, irmãos? Casamento é algo caro, casamento é algo que custa muito dinheiro, mas naquela época casamento era uma festa que não durava um dia só, ou uma noite só. A gente sabe que o casamento na época de Jesus durava mais ou menos 7 dias, é uma boa estratégia, viu, Mateus? Você que vai casar aí, vai anotando isso daí, fazer um casamento bíblico, 7 dias de festa, amém, igreja? Amém. Pode postar o seu Pix, que quem disse amém vai te dar uma oferta para te ajudar. Quem disse amém pode mandar um checão para ele. Mas são 7 dias de festa, uma grande celebração, onde todo mundo vem para o casamento. Toda a cidade é mobilizada por conta daquela celebração. Então os amigos, os parentes, as autoridades, você imagina a badalação que era quando alguém ia casar, porque todo mundo se preparava, fulano vai casar, a filha de fulano vai casar, então todo mundo saía da sua casa, vinha
em direção àquele casamento. E aí, irmãos, a gente vê que a primeira consideração que eu faço é que Jesus foi convidado para esse casamento. Eu fico assim abismado com a capacidade que Jesus tinha de frequentar todos os ambientes. Jesus foi convidado para estar naquele casamento, e ele vai, irmãos. Eu sirvo um Jesus que não vai só na igreja. Eu sirvo um Jesus que ele vai onde ele é convidado. Ele não só frequenta a igreja de domingo, ele não só vem nos cultos semanais, ele vai onde é convidado. Você imagina, naquela festa, não era todo mundo crente, ninguém estava buscando a Jesus lá, buscando a Deus, se consagrando, orando, ninguém estava lendo a Bíblia, eles estavam o quê, irmãos? Estavam festejando. Tinha gente bebendo até cair, tinha gente ali celebrando, esquecendo da vida, tinha gente ali olhando para si, dizendo, agora vamos celebrar, não quero saber de mais nada. O ambiente era um ambiente que, se a gente pensasse hoje para nós, seria um ambiente que a gente não vai muito. Mas Jesus, ele não se limita. Você imagina Jesus lá, os discípulos estão com Jesus, e ele diz assim, não, vamos embora, rapaziada, vamos comigo. E o pessoal pensa assim, agora nós vamos para a reunião de oração, agora nós vamos ver um milagre de Jesus, agora nós vamos, rapaz, o negócio está ficando muito fera, andar com Jesus é muito bom. Mas lá pelas tantas, quando eles estão caminhando, eles perguntam assim, Jesus, onde nós estamos indo? Jesus diz para ele, nós vamos festejar, nós vamos para uma festa. Eu fui convidado para um casamento, estou levando vocês também. Imagina aqueles discípulos, festa, casamento, o que tem a ver com tudo que está acontecendo? Você consegue imaginar Jesus lá naquela festa? Será onde Jesus estava naquela festa? Será o que ele estava fazendo? Você vê todo mundo ali celebrando, música tocando. Você sabe como é que é o povo judeu? Eles dançam, eles celebram. E Jesus está quietinho ali naquele ambiente, talvez encostadinho no canto, talvez ali esperando. Ele foi convidado, e quando ele é convidado ele se faz presente, mas ele fica ali imperceptível. Talvez a festa, os noivos, as famílias, estão preocupados com os seus convidados. Tem muita gente famosa naquele casamento, porque as lideranças regionais, pessoas que eram importantes naquela comarca, vinham para prestigiar. Então estava ali talvez o governador daquela área, estava ali alguém que tinha grandes posses, estava gente ali, e todo mundo estava ali cuidando. Você que já fez uma festa sabe como é que é, não dá para dar atenção a todo mundo. Você vai em direção e cuida de uma coisa, e vê uma mesa, e vê se as coisas estão faltando, mas Jesus está ali, e eles estão na presença da maior autoridade do universo, sem perceber que Jesus estava presente. Não é interessante que Deus nos deixa viver algumas situações da nossa vida, que as situações elas vão se virar de uma forma, ou gerar uma necessidade, para que o Senhor nos revele quem é que está presente nas situações da nossa vida. Você já percebeu que é interessante como Deus deixa com que algumas circunstâncias se movam para te mostrar que Ele está bem do teu lado, mais do teu lado do que qualquer outra pessoa que você imagina? Não é interessante a gente perceber que o Espírito do Senhor é mestre em manipular algumas situações para mostrar para você que Ele se faz presente e se interessa nos momentos mais difíceis da tua existência, que Ele é a resposta, porque quando existem situações que ninguém resolve, só quem vai resolver é Jesus, e aí Ele é percebido no ambiente. Não é interessante que Deus deixa com que a gente viva isso, para que a gente não tenha mais outra resposta a não ser correr para aquele que tem uma resposta e está presente conosco? Isso chacoalha o meu coração, irmãos, em saber que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Isso não chacoalha a sua vida, não? Chacoalha o seu coração, não? Que Ele estava presente, Ele está presente. Às vezes a gente não percebe, mas Ele está presente. Ele estava presente lá naquele quarto de hotel, Ele estava presente. Lá naquela briga, Ele estava presente. Naquele momento que você chorou, Ele estava presente. Naquela hora que ninguém viu o que você fez, Ele estava bem ali no cantinho. Ele estava presente. A gente não percebe, porque às vezes as situações vão precisar se mover, para que a gente não tenha mais ninguém para correr, a não ser para Ele que está presente. Mas Ele não te abandona. Ele não abandona você. Ele não abandona a tua vida.
Mesmo quando a gente anda em lugares que a gente nem percebe Ele não abandona a nossa vida. Essa é a primeira coisa que eu percebo com Jesus. Que paciência que Jesus tem, de ficar ali esperando, na hora que der ruim, na hora que as situações acontecerem, na hora que não tiver mais solução, eu não saio daqui, porque eles não vão ter para quem correr, então vão correr para mim. Eu não sei, irmão, se você está entendendo o que o Senhor está dizendo hoje para você, mas eu quero te dizer que o Senhor não te abandona. É no momento da crise que a gente vê quem realmente está do nosso lado. É nos momentos difíceis que a gente vê quem é verdadeiro amigo. Porque na hora do caos, quem já não tem mais nada para oferecer ou para tirar de você, pode ir embora. Mas Jesus que foi convidado, Ele fica. Ele fica bem pertinho de você. Ele conhece cada situação da tua vida. Ele sabe exatamente quando que o calo vai doer e que você vai correr de volta para Ele. Sabe por quê? Porque essa é a posição de Jesus. E essa é a posição da igreja. Numa igreja que nós pertencemos, às vezes, irmãos, não digo a igreja metodista, mas a igreja que fomos formados. O Senhor ainda não nos levou dessa terra. O Espírito Santo ainda não voltou para nos carregar e nos levar como igreja gloriosa. Sabe por quê? Porque ainda há uma festa que as pessoas não estão percebendo que o vinho acabou. Mas na hora que elas acordarem para um vinho que acabou, e vinho fala de uma alegria duradoura, elas vão correr para alguém socorrê-las. E eu e você somos o corpo de Jesus que vai trazer solução para elas. Porque a segunda consideração que eu falo é que um dia o vinho acaba. Jesus está presente numa festa e Ele não se ausenta, mesmo não sendo reconhecido. Ele não abandona quando Ele não é exaltado. Ele não desiste quando Ele não é reconhecido diante da sua grandeza, porque Ele está para servir, para amar. Ele está para te reconhecer, mas Ele sabe que naquele ambiente onde Ele está ali, Ele é a alegria duradoura. Ele é a fonte de todas as coisas. E o vinho daquela festa um dia vai acabar. Um dia aquele vinho vai cessar. Aquele vinho vai parar. E é interessante como as pessoas continuam na festa sem saber que o vinho acabou. Não é interessante no relato bíblico? Eles estão festejando e lá na cozinha bate um desespero. Porque eles vêm assim desesperados. Olha, o vinho acabou. Mas a festa acabou, irmãos? Não. A festa continuou. Porque é assim. O diabo ele vai oferecer sempre algo tão bom e tão atrativo. O mundo vai oferecer algo tão bom, tão atrativo, mas que não tem condição de se sustentar por si só. Porque é passageiro, não é duradouro. A alegria que esse mundo oferece, o benefício que esse mundo oferece, a paz que esse mundo oferece, a provisão que esse mundo oferece, não dura por si só, porque ela é passageira. A única alegria duradoura é Jesus. E aí naquele momento o vinho acaba, mas as pessoas não sabem, e elas continuam festejando. Você já viu gente que está sorrindo, mas já não tem alegria dentro de si? Você já viu gente que está na balada dançando, mas na verdade o coração dela queria era ter uma família, ficar dentro de casa e ter alguém para voltar? Você já viu aquelas pessoas que está dizendo para todo mundo que está realizado, que se ela tivesse aquele emprego, ela seria a pessoa mais feliz do mundo, mas quando está lá no emprego, enxerga, encara, que não é isso, que não era aquilo tudo. Eu até queria aquilo, mas não é isso que me preenche. Sabe, meu irmão, sabe aquela pessoa que diz assim: eu vou destruir com tudo, largar tudo, abrir mão de todo mundo, de família, de filho, para ter o amor de uma pessoa. Aí quando você tem o amor daquela pessoa, você vê, não era isso que eu queria. Era atrativo, era bom, era real, mas aí tocava o meu coração. Mas quando a gente bebe daquele vinho, ele acaba.
Ele é um vinho que vem só para nos ludibriar. Alguém disse assim: se eu tivesse tanto dinheiro, eu pararia de trabalhar, eu descansaria, eu viveria para a obra de Deus. Aí a pessoa trabalha, ganha até mais do que pôs no seu coração, mas aí está dizendo, ainda não é isso, porque, irmão, não há nada que você faça nessa vida, não há droga que supra essa alegria que você precisa, não há bebida alcoólica na terra que mate a sede, ou possa te deixar num nível de êxtase, de alegria, que preencha a tua vida. Não há dinheiro ou posição social que ocupe um lugar tão preenchedor no teu coração, que te traga um propósito eterno e santo e puro. Não há, meu irmão. A única coisa que pode preencher você se chama Jesus. Tem jeito, você pode procurar onde você quiser. Você pode às vezes ainda estar nesse nível que você está tomando do vinho dessa terra, do vinho dessa geração, do vinho das decisões que você está tomando, e está bom por agora, mas deixa eu te dar uma notícia: vai acabar. Um dia esse vinho vai acabar, e as coisas, meu irmão, sabe por quê? Porque aquilo que começa fora de Deus tem prazo para terminar, mas o que começa no Senhor vai para a eternidade. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui? E eu temo, irmãos, que às vezes, como igreja, nesse dia de Pentecostes, a gente ainda não está entendendo isso. Que Deus está nos dando a oportunidade, a grande oportunidade, de conviver com pessoas que estão começando a notar que o vinho está acabando. Depois desses 2 anos de pandemia, nesse tempo que a gente está vivendo agora, a gente olha para tudo que está acontecendo e está dizendo: não dá para viver do jeito que eu estou vivendo. A vida não tem sentido. A gente é um sopro, e a gente está convivendo, e aí, como igreja, às vezes a gente está perdendo a noção disso, a gente está embalando nessa questão também. Tem crente que está surtando também, abandonando a posição que deveria ser: olha, você tem um vinho que acaba, mas eu tenho um vinho que dura para sempre. Você tem um vinho que acaba, a tua alegria acaba, mas eu experimentei um vinho que pode mudar todas as coisas. Mas tem muito crente surtando, irmãos. A igreja está vivendo uma crise que parece que a gente está como os que não creem. A esperança está indo embora, as doenças psicológicas estão tomando conta, a infantilidade espiritual está dominando, a falta de posicionamento, de clareza, de firmeza espiritual, parece que às vezes está falando mais alto. Para nós que deveríamos ser a solução, os que trazem esperança, estamos nos acomodando com aqueles que estão começando a perceber que o vinho está acabando. Imagina a confusão que foi naquela hora que o vinho está acabando. As notícias que começam a correr, e aí Maria fica sabendo, vai até Jesus, a gente sabe do comentário. Jesus diz para ela: o que eu tenho com tudo isso? E aí ela diz: olha, faça o que ele manda. E aí tem uma estratégia que Jesus, e a terceira coisa, minha terceira consideração nesse texto. Jesus manda trazer o quê? Primeira coisa que Jesus fala: me tragam 6 talhas e encham de água até a boca. 6 fala do número, na representação bíblica, né? Na numerologia bíblica, a gente vai ver o 6 como o número do homem, daquilo que é imperfeito, daquilo que é humano, natural. 6 é para isso, é um número que indica a humanidade. E aí Jesus está dizendo: tragam 6, nós estamos no mês 6, tragam 6 talhas e encham elas de água até a boca. Eu entendo que essas talhas velhas são barris grandes, recipientes que colocam muita água, que servia para purificação. Todo judeu tem uma cerimônia de purificação todo dia, porque era um nível de higiene. Eles vinham de lugares longe, não tinham sapatos fechados como nós, a terra, a poeira era muito latente, não tinha asfalto, não tinha carro, não tinha nada, então na caminhada se sujavam. E quando chegava era uma cerimônia de purificação. A cerimônia de purificação era lavar as mãos, lavar os pés, porque você sentar perto de alguém, imagina o suor,
Você já imaginou naquele busão que você vem, né? 6 horas da tarde. É naquele nível. Devia ter um banhozinho, né? Antes de entrar no ônibus. Era mais ou menos isso, essa imagem das reuniões, das festas, porque a gente que vinha de todo jeito, suava, não tinha desodorante como nós. Então a cerimônia de purificação, nada mais, nada menos, era do que água de banheiro. Era água para lavar a sujeira do corpo. Então ele diz, a festa aqui está muito grande, então deve ter essas metretas, essas talhas aqui, esses recipientes. Tragam 6 e encham de água até a boca. Os homens vão e fazem isso. E eu tenho certeza que essas talhas velhas, usadas nas cerimônias de purificação, para lavar o corpo exterior, nada mais, nada menos simbolizam do que as nossas estruturas humanas. Ou melhor, para nós, as estruturas eclesiásticas, as estruturas da igreja, a nossa religiosidade. Jesus está dizendo assim, pega essa religiosidade, pega esse movimento humano, que está aí para resolver essa situação, e eu vou ensinar para vocês como é que se resolve isso na minha perspectiva. E ele pega então aquelas talhas, enche de água, e é interessante colocar água, porque se Jesus queria transformar em vinho, e se ele tivesse colocado uvas dentro das talhas, teria sido assim, algo que mais ou menos a gente entenderia, mais próximo. Se ele quisesse suco de laranja e tivesse colocado laranja dentro das talhas, faria um pouco de sentido, mas colocar água, e depois, para alguém que está com necessidade de vinho, a água é sem gosto, o vinho é saboroso, a água não custa nada, o vinho tem seu preço, é caro, a água não muda nada, mas o vinho traz alteração para quem ingere. Ele pega aquela água, naquelas talhas, naquela estrutura velha, e o sinal que Jesus está querendo dizer ali com aquilo, é dizer assim, eu preciso que nessa estrutura, vocês se encham, até vocês não terem mais espaço, e verem que essa não é a resposta para as necessidades à sua volta. O que Jesus queria dizer para nós? Enquanto a gente não se encher, e saber que a gente já está cheio, já não aguenta mais viver essa religiosidade, esse nível de água que não transforma nada, que não tem sabor, que não muda nada, que não faz nenhuma diferença, que só serve para atuar do lado de fora. Enquanto a gente não perceber e se encher disso, ele não pode fazer algo que vai totalmente contrário e dizer, fui eu que transformei o nada em tudo. Ele manda eles encherem de água, e ele não faz uma oração. Você vê Jesus fazendo oração, Senhor, abençoa, muda aqui, Deus. Você vê ele fazendo isso? Não, enche de água, ele diz assim, agora que está cheio, prova dela, tira dessa água. E na presença de Jesus, irmãos, está aqui uma chave poderosa para nós. Na presença de Jesus, aquilo que a gente já estava cheio, aquilo que a gente já não aguentava mais, que não trazia mudança nenhuma. Irmãos, como nós estamos precisando disso nesses dias, sabe por quê? Eu fico ainda olhando para essa juventude, que está aqui sentada na igreja, ouvindo a palavra, que pode sair daqui, irmãos, cheio de coisa na cabeça. A gente pode falar, a gente pode como igreja orar, a gente pode ensinar, mas se não passar na presença de Jesus, vai voltar para casa do mesmo jeito. Mas quando eles tiram aquela água na presença de Jesus, meu irmão, eu não sei o que acontece. Eles dizem, agora tirem essa água daqui e põe essa água no lugar onde vocês vão servir outras pessoas. Na hora que sai daquelas talhas velhas, daquela estrutura que não tinha jeito, daquela estrutura sem solução, humana, sem expectativa de mudança, e ela é jogada dentro de uma nova estrutura, eu não sei o que acontece, meu irmão, mas a presença de Jesus faz aquilo que não tinha sabor virar algo saboroso, faz aquilo que não tinha preço se tornar algo valioso, faz aquilo que não podia mudar nada
nada ser um canal de transformação. Na hora que é derramado sobre aquele copo, muda. Quando é derramado numa nova estrutura, para serviço, as coisas passam de nada para... Só Deus pode ter feito uma coisa dessa. Não tem como explicar. E a minha última consideração: ninguém explica um milagre desse. Ninguém explica o que é você viver anos após anos, sentado nas estruturas religiosas, experimentando das regras, das doutrinas, ouvindo a palavra, seguindo certinho cada um daquilo que tem sido pedido de você, e até agora não está experimentando transformação nenhuma, não está vivendo nada. Ninguém explica o que é ter uma vida completamente transformada pelo Senhor. Explica, irmãos. Eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar o fogo do Espírito Santo que queima dentro de mim. Eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar para você o que é pegar a minha vida, que era um adolescente tímido, que todas as vezes que estava sentado com uma pessoa assim de frente, numa sala, se me chamasse para conversar, eu pequeno na sala, se chamasse a professora, falasse um pouco mais firme comigo, dissesse: Vinícius, você vê, meu olho já enchia de lágrimas, me dava vontade de chorar, de tão tímido que eu era. Não dá para explicar o que é ter um ardor tão profundo no nosso coração, que não dá para viver longe de Jesus, seja qual for a situação que vier na nossa vida. Não dá para explicar, num momento de louvor como esse aqui, que a gente levanta as nossas mãos. Quem está comigo aqui nessa noite? E uma presença, dá para explicar, irmãos? Dá para você explicar? Olha, acontece assim, você chega aqui e você faz assim, faz assado, é assim que a gente explica para alguém? É assim, dá para explicar? Não dá? Dá? Não dá, não dá para explicar, irmãos. É algo tão poderoso que só acontece na presença de Jesus. E a minha última consideração é: só vai entender quem experimenta. Só vai entender quem experimenta. O mestre Sala era aquele cara endinheirado ali da festa, talvez um dos chefes daquela cidade, uma pessoa importante naquela festa. Quando Jesus diz: tira e leva, pegou aquela água que não era nada e transforma ela agora em vinho. Muda completamente o DNA daquela substância, muda a constituição, a formação, tudo é mudado. Muda de uma forma que não tem como dizer que era a mesma coisa. Ninguém iria acreditar que quando eu peguei aquela água e botei no copo, de repente eu olhei e era vinho. Não tem como explicar. Aí Jesus disse: leva ao mestre Sala. O mestre Sala já cheio de preconceitos, porque o mestre Sala já tinha bebido do melhor. Ele, como uma pessoa muito importante daquela festa, com certeza foi um dos primeiros a ser servidos. E no sistema do mundo, foi isso que ele disse, não é? Primeiro se serve... Quem está comigo aqui nessa noite? Primeiro se serve o quê? O melhor. E depois que já está todo mundo já alterado, serve-se o inferior, porque aí ninguém mais vai saber, ninguém tem paladar para perceber. Mas com Jesus não é assim. Com Jesus não é assim, irmãos. Deixa eu te dizer, meu irmão, talvez você ainda não tenha experimentado, mas eu quero trazer esperança ao teu coração. O melhor de Deus ainda está por chegar aí. Talvez ainda você não percebeu, mas o melhor de Deus está para chegar. Nesse dia de Pentecostes, meu irmão, preste atenção no que Jesus está dizendo para nós. O mestre de Sala está cheio de preconceito, dizendo assim: não, eu já experimentei. Quem é que se vinha aqui que chegou agora? Isso aqui não vai valer nada. Quem é que mandou entregar isso aqui para mim? Os servos disseram: foi Jesus. Ele disse: Jesus, quem é Jesus? Quem é esse homem? Eu não teria nem condição de experimentar. Eu já experimentei o melhor. Mas só vai saber, tem muita gente, irmãos, que não vai saber, tem muita dificuldade de encarar a vida com Deus. Sabe por quê? Porque acha que já experimentou o melhor. Acha que Jesus não vai poder alterar nada na sua vida.
nem mudar nada na sua existência, porque aquilo que você já está vivendo já está sendo bom o suficiente. Já está legal do jeito que está. Então, quando a gente olha esse vinho que vem de Deus, a gente diz assim, nem sei se isso é para mim não, porque já está bom desse jeito, mas você só vai saber na hora que você experimentar. Tem que experimentar, só vai ter certeza disso quem colocar isso para dentro. E quando aquele mestre-sala experimenta, ele diz, peraí, tem alguma coisa aqui nesse vinho? Não é possível, já estamos no final da festa. Ele manda chamar o noivo e diz, você é doido? Você muda todo o esquema? Você serviu o pior vinho no começo, e agora eu não sei explicar, mas esse vinho aqui, eu nunca experimentei na minha vida. Desse vinho aqui eu nunca bebi. Esse vinho aqui tem alguma coisa que eu não sei o que é. Me explica o porquê, como. Eu quero saber de onde vem. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui já fala nas novas línguas que o Senhor te deu? Você é batizado no Espírito Santo, fala nas novas línguas. Irmãos, como é que foi quando você foi batizado no Espírito Santo? Quando você bebeu das águas, do vinho novo que Deus tinha para você, como que foi? Não dava para assim, explicar, não dá para a gente voltar e colocar. Eu só sei que quando eu comecei a experimentar, começou a vir para mim uma certeza, uma alegria, uma paz, uma fé. Eu não sei explicar, mas eu experimentei. Quem experimentou, meu irmão, não volta atrás. Que experimentou, se abriu para algo novo, se abriu para novas oportunidades, se abriu para um tempo que não existe ainda. Tem muita gente sendo privado, com medo de pisar nas águas profundas que Deus tem para você, sabe por quê? Porque você não se abre para o novo que Deus tem para a tua vida. Tem gente ainda, quando os discípulos disseram, Senhor, olha aqui que a gente está experimentando, está maravilhoso. Jesus disse assim, não, tem algo melhor para vir por aí. Vão lá, esperem em Jerusalém por 50 dias, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tá bom que vocês estão vivendo até aqui, mas vai vir coisa melhor. Fiquem lá orando, busquem a mim, fiquem na brecha, fiquem ali intercedendo, clamando juntos, porque coisa melhor vai vir. Deixa eu te dizer, meu irmão, não, no dia que você perde a noção de que na sua vida espiritual algo melhor está por vir da parte de Deus, no dia que você perde a noção de que existe muito mais, eu sinto, irmãos, enquanto eu estou falando aqui, eu sinto Deus derramando vinho novo no coração daquele que está sedento. Eu não sei se você percebe a presença de Deus, eu quero chamar os irmãos para me ajudarem, mas eu não sei se você percebe a presença de Deus nessa hora, mas tem gente aqui clamando e está dizendo assim para o Senhor, Pai, eu não aguento mais viver na estrutura que eu estou vivendo até agora, e é isso mesmo que o Senhor queria ouvir da tua boca, de ouvir assim, olha, eu estou cansado da estrutura religiosa, eu estou cansado de viver nas regras, eu já fiz de tudo. Quando a gente começa a experimentar o vinho novo, a gente não fica no discurso de eu já fiz, eu já aconteci, eu já dei o dízimo e nada abriu para mim, eu orei, fiz campanha de 21 dias de oração e jejum e o céu não se abriu, eu já li a Bíblia, eu fiz assim, eu fiz assado e nada aconteceu. Não, meu irmão, enquanto você não entender que as estruturas religiosas não vão atender aquilo que só Jesus pode te dar, que você ainda tem a oportunidade de experimentar. Olhe para mim aqui, eu sei que os irmãos estão ali se organizando, mas olhe para mim aqui nessa hora, enquanto você não perceber que o que você tem, enquanto você não perceber que na sua vida existem a oportunidade de experimentar algo muito melhor em Deus, enquanto não chegar um limite, eu estou falando aqui daquele limite que você diz assim, eu não posso mais continuar do jeito que eu estou, eu não posso mais ficar pela metade, eu não posso mais viver uma vida sem graça. Vem para a igreja, senta, canta, trabalha, faz as coisas, vai embora e nada muda. Meu irmão, há muito mais que o Espírito Santo quer fazer em você nesse dia. Há muito mais que o Espírito Santo quer fazer na sua vida nesses dias.
Há uma fonte inesgotável de Deus para você nesses dias. Meu irmão, se abra, porque o vinho que Deus tem para você é esse vinho poderoso que pode tirar os seus, toda aquela pressuposição que você tinha antes, de dizer, não vou experimentar isso não é para mim, não quero saber. Não, meu irmão, se abra, porque esse é um novo tempo de Deus para você. Quem sabe você parou na sua caminhada com Deus, sabe por quê? Porque a igreja não respondeu os teus anseios, porque você ficou olhando muito para as estruturas, para as machucaduras que já fizeram com você, com a tua família, com as coisas que aconteceram lá, com fulano que falou, Beltrano que fez assim, assado, as coisas que não deram certo. E essa não é a resposta está quando vem para a presença de Jesus, tudo é transformado, e o vinho novo que Deus tem para oferecer é melhor do que aquilo que você já experimentou. A igreja precisa ter clareza nisso. Nós, como igreja do Senhor, irmãos, somos chamados para não parar de querer experimentar algo novo. Você foi chamado por Deus não para estagnar nas estruturas da sua religião. Você não foi chamado para viver no limite daquilo que você está vivendo agora. Você foi salvo, está experimentando até aqui e daqui está bom. Não, o Espírito Santo quer que você experimente mais. O Espírito Santo quer que você experimente mais. É por isso que o diabo trabalha para destruir com a igreja, para fazer da gente um grupinho de religiosos, onde a gente fica olhando mais os nossos problemas, olha para dentro. A gente fica aqui olhando mais os nossos problemas, as nossas situações, faz as nossas programações mais para nós. Aí fica um aqui batendo cabeça com o outro. E aí, meu irmão, quando você menos vê, você deixou de ser igreja, você é qualquer coisa, menos a igreja do Senhor. A igreja que não experimenta mais do vinho de Deus. A igreja que não é mais resposta para aqueles que precisam experimentar algo novo, uma nova esperança, uma nova oportunidade, algo que traz real sentido para elas. Porque a gente está tão fechado nas nossas estruturas que a gente esquece do nosso real propósito. Deixa eu dizer, o diabo vai ser envergonhado sobre a nossa vida, porque naquilo que ele quis investir para paralisar você, para estancar você na medida do que você já recebeu até aqui, vai cair por terra hoje no nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo está renovando sobre a tua vida fome e sede de experimentar algo novo na presença do Senhor. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você, eu tenho mais, eu posso mais, eu não sou o Deus que já fiz só do passado, eu não sou o Deus que vai fazer no futuro, eu sou o Deus de agora. Onde está a igreja que acredita que o melhor de Deus está chegando para nós agora? Há o melhor de Deus para você agora. Agora, você igreja, meu irmão, e a igreja experimenta algo novo da parte de Deus. Fique de pé no seu lugar, erga suas mãos aos céus. Talvez você veio aqui nessa noite e já há muito tempo você não experimenta a presença de Deus. Há muito tempo você não experimenta a glória do Senhor. Há muito tempo você nem sabe o que é ser tocado pelo Espírito Santo, o que é ser renovado nas suas línguas, o que é ter de Deus novas experiências. Meu irmão, eu quero dizer que começa sobre a tua vida agora um tempo de novas experiências com Deus, um tempo de novas experiências, onde a religião vai ser esquecida, os processos religiosos serão estancados, porque o Espírito vai começar a se mover, a glória de Deus virá sobre você, a unção de Deus virá sobre a tua cabeça. Comece a declarar a presença do Senhor. Erga a sua mão agora. Se você hoje precisa de uma nova experiência, comece a pedir isso ao Senhor, no nome de Jesus.